Vamos falar sobre uma coisa. Por que é que tanta ideia boa, mas tanta ideia boa mesmo, simplesmente morre antes de começar? A gente vai descobrir hoje o que de verdade separa uma ideia genial de um projeto que dá certo. E olha, a resposta não é tão óbvia quanto parece. Sabe aquela sensação de ter uma ideia que parece, nossa, é genial, vai mudar tudo? E aí, nada. Ela fica ali, na gaveta, no papel. Morre na praia. Pois é essa frustração que a gente vai investigar a fundo agora. Para entender isso, pensa no seguinte: a ideia é a faísca. Sabe, aquele brilho inicial cheio de potencial, mas que some rápido. Sozinha, ela não vai longe. O que importa de verdade é o motor. É o sistema por trás que pega essa faísca e transforma em algo que continua, que tem força. É essa a grande diferença. Então, no fundo, a discussão nem é se a ideia é boa ou ruim. A questão de verdade é: existe um sistema para segurar essa ideia, para fazê-la acontecer? Porque é exatamente aí, na falta desse sistema, que a maioria das boas intenções se perde. E olha, o James Clear resume isso perfeitamente. Ele diz que o que sustenta o progresso são os sistemas diários, que tornam o resultado quase inevitável. Ou seja, ter uma meta é ótimo, claro, mas não basta. São as pequenas coisas, as rotinas que a gente constrói, que fazem o sucesso ser, tipo, uma consequência natural, quase garantida. Tá, mas o que é um sistema nesse papo todo? Pensa assim. É um conjunto de processos bem definidos, rotinas que acontecem sempre e jeitos de medir se a coisa está funcionando. A mágica de um bom sistema é essa. O sucesso para de depender do brilho ou do esforço heróico de uma pessoa só. Ele vira algo que pode ser repetido de novo, com a mesma qualidade. Ok, beleza. Então a gente precisa de um sistema, mas só ter o sistema desenhado no papel também não resolve tudo. Aí é que entram dois, vamos chamar de assassinos silenciosos das boas ideias: a execução e o timing. Basicamente, o como e o quando. E se liga nesse número, porque ele é assustador. 70%. É isso mesmo. Estudos mostram que 70% das falhas nas empresas não acontecem porque a estratégia era ruim. Acontecem porque elas simplesmente não conseguiram fazer o que planejaram. O buraco entre o que está no papel e o que acontece de verdade é gigante. É exatamente esse abismo que a gente vê aqui. De um lado, tá lá a estratégia linda formulada. Do outro, a realidade, o que de fato acontece no dia a dia. Se não tiver um plano de ação claro, com quem faz o quê e até quando, a ideia simplesmente não atravessa, ela fica presa de um lado do abismo. E aí vem o segundo assassino, o timing. É um dilema e tanto, né? Se a decisão demora muito, a ideia perde o bonde, vira irrelevante. Mas se a decisão é apressada demais, sem preparo, o que acontece? Queima-se dinheiro, energia e até a reputação. É um equilíbrio muito delicado. Beleza, digamos que a ideia passou por esses dois filtros. A execução foi boa, o timing foi certo. E agora? Acabou? Que nada. Agora vem o grande desafio: escalar, crescer. E é aqui que a coisa costuma emperrar de vez para muita gente. Vamos ver por quê? Normalmente, o problema não é uma coisa só. É uma combinação de 3 pilares: pessoas, processos e contexto. As pessoas, a equipe pode não estar na mesma página. Os processos, aquilo que funcionava no improviso, de repente não funciona mais. E o contexto? Bom, o mundo lá fora muda. É a interação desses 3 que cria a barreira. E esse gráfico aqui mostra o drama visualmente. Olha só. A complexidade, a barra maior, dispara, vai lá para cima. Mas a capacidade da equipe de lidar com essa complexidade fica lá em baixo. A distância entre as duas coisas fica enorme. É como querer apagar um incêndio florestal com um balde d'água. A conta não fecha. E qual é o resultado prático disso? Bom, é o que todo mundo que já passou por isso conhece: retrabalho, briga entre equipes e a qualidade, que era o orgulho da casa, começa a cair. Aquela fase heroica, com 2 ou 3 pessoas virando à noite para resolver tudo, ela tem prazo de validade. Tá, então como é que se sai dessa sinuca de bico? A virada de chave está aqui. É preciso parar de depender da intuição de alguns poucos gênios e começar a construir um método, um caminho que todo mundo possa seguir. É a passagem da intuição para a operação. Pensa bem, a intuição de um especialista é uma coisa valiosíssima, é ouro puro. O problema? Ela não escala. Ela cria um gargalo.
Se tudo depende daquela pessoa, o crescimento para ali. A grande sacada é conseguir codificar essa intuição, transformar esse jeito de fazer em checklists, em processos, em um método replicável. E quando isso acontece, a gente entra num ciclo virtuoso. Olha só, a prática, o fazer, gera a intuição. Essa intuição, por sua vez, é transformada em modelos, em processos. E esses modelos refinam a prática de todo o time, não só de uma pessoa. É assim que o conhecimento se multiplica e a organização inteira fica melhor. E essa, talvez, seja a maior mudança de mentalidade de todas. O profissional deixa de ser apenas alguém que faz bem feito e passa a ser um arquiteto, um construtor de sistemas. O foco muda de executar a própria tarefa para criar um ambiente onde todo mundo consegue executar bem. Então, para a gente fechar, uma boa ideia é, sim, o começo de tudo. É a faísca, o ponto de partida. Mas a pergunta que realmente importa, a que fica no final, é qual é o sistema que vai ser construído para levar essa ideia adiante? Qual é o motor que vai transformar essa faísca em fogo? Porque no fim do dia é isso que separa as ideias que morrem na praia daquelas que realmente fazem a diferença.